Horóscopo para o dia 5 de junho de 2021. Áries ou Carneiro. Será importante para você neste sábado verificar se o que vier a fazer e que não esteja tanto a fim já está pronto ou se faltam poucas coisas, pois é possível que venha a agir no automático e até se esquecer que já tinha adiantado ou deixado bem encaminhado, justamente para que tivesse um dia prazeroso, ou ao menos com tarefas mais agradáveis. Às vezes, para tirarmos um dia de folga, ou mesmo para ter um pouco mais de tempo livre, adiantamos algo, mesmo que não nos seja tão agradável, mas por ter virado rotina, acabamos colocando a mão onde não precisa, tendo a ingrata surpresa ao perceber, em determinadas situações, que o resultado desejado não foi alcançado, ou que não foi possível obter melhorias. Há algumas situações em que é possível perceber logo de cara que inexplicavelmente os resultados antes de começarmos já estão bons, mas caímos na tentação de que, se fizermos algo a mais, vai melhorar, sendo que aquele é o limite. Aliás, outra coisa que poderá acontecer nesse contexto é que, se houver possibilidade, outras pessoas adiantem sua parte, não sendo necessário colocar a mão nisso, e seria interessante questionar se alguém fez algo por você. Para aqueles que vivem em cidades em que na quinta-feira foi feriado e na sexta-feira ponto facultativo, tome cuidado para não acreditar que seu sábado é uma segunda-feira, agindo com certo desespero acreditando estar atrasado para algo, e descobrir da pior maneira que entrou no final de semana, não sendo possível fazer o que estava crente que era necessário por pensar ser um dia útil. Touro. Você poderá ter a impressão de que seu sábado está um péssimo dia, onde não apenas as coisas podem dar erradas, mas também o tratamento de outros serem diferentes do que esperava, e se não com intensidade até desproporcional, e por conta disso, não é de esperar outra coisa que venha a passar o dia decepcionado. Porém, seria interessante fazer a reflexão sobre se tudo isso está a acontecer por causa do que ocorre no externo ou se é você que está contribuindo para o caos aparente. Muitas vezes nos vemos como os corretos da situação, e que os outros são o problema, sendo que nós somos os verdadeiros responsáveis por tais acontecimentos, e em alguns casos, tal percepção da realidade. Você poderá estar bastante sensível, mas os outros estão vivendo a vida normalmente. Outra possibilidade que deve levar em consideração é se não está deixando a vida te levar em vez de ser o condutor dela, e aqui incluo não apenas seus objetivos, mas também pensamentos e sentimentos dos mais genéricos. Tal situação é fácil acontecer, apenas vivendo no automático, onde preferimos reagir às influências externas em vez de direcionarmos nossas energias conforme nossa vontade. Se lembre que apenas atraímos o que vibramos, e se tais situações desagradáveis estão chegando até você, é porque, mesmo inconscientemente, escolheu trilhar pelo caminho da lamentação, e a tendência é que as coisas aconteçam para que continue a se lamentar. Por outro lado, se você for capaz de criar um caminho mais leve internamente, elevando seu astral, e se mantendo firme em tal estado, será natural que a sorte de seu dia comece a mudar, de forma que tenha mais o que agradecer. Tudo vai depender do seu foco, pois será guiado a partir dele. Gêmeos. Haverá a possibilidade de que consiga enxergar coisas que veja como necessárias para a sua vida, e por conta disso, comece a ser articular na intenção de fazer tal incorporação, mas vai tender a, quando chegar próximo dos finalmente,
se questionar sobre a necessidade de tal coisa para a sua vida. Isso poderá se manifestar nos mais diferentes contextos, tanto em relação a ter a segurança necessária para seguir em frente, ou mesmo que tal coisa que deseja trazer para a sua vida seja com o intuito de aumentar sua segurança. Em ambos casos, chama a atenção em relação à necessidade do fortalecimento da segurança interior, pois, sem ela, costumamos parar no meio do caminho mesmo quando algo nos parece certo em nosso benefício. Porém, no segundo caso, é algo que seria interessante fazer uma reflexão mais aprofundada, pois muitas vezes vamos atrás de algo que não necessariamente aumenta a segurança, mas apenas serve de muleta, e se não for capaz de firmar tal segurança interna, vai ficar sempre pulando de coisa em coisa, método em método, mas voltar para a insegurança assim que sair da moda e outra promessa surja em sua frente, se tornando num verdadeiro acumulador. Às vezes nem é preciso adquirir algo que te faça se sentir seguro, bastando uma mudança de postura interna para que tenha segurança, pois o fato de se sentir constantemente vulnerável é o que atrai situações que te deixam inseguros devido à compatibilidade vibracional. Câncer ou caranguejo. Como o signo que representa a emoção e o passado, é natural a postura saudosista, procurando frequentemente se lembrar de situações boas que ficaram lá atrás, e que às vezes até sonha para que tais dias retornem, mesmo que por diversos aspectos entre em desacordo com as possibilidades do presente, o que faria ter a duração de um piscar de olhos. E muitas vezes isso se torna um meio de fugir da realidade, ou ao menos o medo de encarar o presente e um possível futuro, algo que é desconhecido. É possível que devido à sua forte intuição, sinta que algo está para mudar, não tendo relação com o que está acostumado, e por conta disso, venha a desejar fugir da realidade através de tal tendência, pois sempre que sente algum desconforto por olhar para o presente, por não ser da maneira que tem em seus registros, mesmo que não saiba ao certo se o que vem é positivo ou negativo, recorre a tal postura. A questão é que mesmo que venha a querer correr para as lembranças do passado, uma coisa é certa, que é o fato de que está tão agitado internamente que o faz desperdiçar bastante energia, se sentindo até esgotado mesmo que não faça absolutamente nada fisicamente, e isso se não afeta algumas outras partes do corpo, como o estômago. Talvez, em vez de querer correr ou se proteger do que sente que está por vir, o ideal seria procurar relaxar, principalmente sua mente, de modo que possa ter uma noção real do que se trata. É possível que tal futuro que se aproxima te traga coisas maravilhosas, mas que devido ao estresse que criou, começa a projetar um monte de situações negativas, e por conta disso deseja que o tempo haja contra a própria natureza dele, que é o de sempre caminhar para frente. E sim, por mais que tentemos fazer de tudo na matéria para voltar ao passado ou se manter preso a ele, o tempo sempre se move para frente, deixando tudo o que não está adequado ao que a realidade pede cair em completo esquecimento, restando apenas quem consegue se adaptar ao presente, isso sendo facilmente provado através da história e da biologia. Portanto, procure poupar sua energia, pois poderá utilizar ela com mais proveito se preferir encarar a realidade e aproveitar todas as coisas boas que ela tem a oferecer, em vez de desejar apenas o que o passado já te ofereceu e que não resistiu ao avanço do tempo. Leão. Seu sábado poderá exigir um pouco de maturidade, pois,
por mais que tenha capacidade de perceber que algumas coisas de sua vida precisam ser mudadas, poderá se vender facilmente devido a ataques diretos a seu ego, e se deixar-se levar, vai preferir abrir mão do que havia se decidido para ficar no mesmo lugar. Serão situações semelhantes àquelas em que você sabe que te incomodam ou que não atende completamente ao que necessita, além de já ter percebido que se, por um acaso, sair de sua zona de conforto, vai encontrar algo melhor, começar a vir aqueles elogios que são tentadores, como você é tão inteligente, e por isso concorda comigo. Há certa tendência, se deixamos tudo no automático, a aceitarmos ceder nossa vontade em troca de elogios, pois não queremos ficar feios na imagem que os outros possuem de nós, mesmo que falsa. Até porque, como utilizado no exemplo, se discordar, automaticamente é considerado como burro. A questão é que deverá levar em consideração o que você acha sobre si próprio, não o que os outros acham, e que o que os outros falam não necessariamente é a realidade, e muitas vezes é o oposto do que expressam. Pelo contrário, o ideal é que se motive apenas com o que é capaz de criar internamente, sem a necessidade de aprovação externa, devido à possibilidade da falta de sinceridade para tentar te ganhar. Em outras palavras, não se deixe incomodar em relação ao que os outros disserem o que pensam de você, por mais que seja na base do elogio, seu ponto fraco, sendo capaz de se sentir em paz mesmo quando a alternativa, caso venha a ir contra os desejos dos outros, possa passar a impressão de que é uma pessoa desqualificada, pois, se você tiver certeza de quem é você e seus valores, o que os outros pensam de você terá pouca importância, não tendo como te influenciar e te impor certo domínio. Virgem. Haverá a possibilidade que mesmo você, que é do signo que tem certa noção de realidade que de vez em quando até irrita, venha a adotar a postura de fechar seus olhos e fingir que determinadas situações que te desagradam não existam, ou que venha a fantasiar possibilidades completamente infundadas porque te parecem melhores que os fatos. Porém, mesmo que tente fugir, a realidade vai aparecer em sua frente, não tendo como escapar, mostrando que por mais que deseje que as coisas sejam diferentes, precisa lidar com aquilo em vez de simplesmente ignorar. A questão é que quanto mais empurrar com a barriga, mais as coisas vão piorar, e seria interessante dar a atenção necessária e resolver, de forma que consiga se livrar de uma vez e a partir daí criar a realidade que tanto deseja. Querer sair pela tangente apenas provoca a vibração de que não deseja resolver por achar chato e difícil, e por conta disso, será natural que as coisas vão ficando cada vez mais pesadas e maiores, além de dificultar os recursos necessários para dar um fim. Por outro lado, se tiver maturidade e decidir eliminar os problemas de vez, encarando o que precisa ser encarado com vontade, será natural que consiga atrair tudo o que for necessário para atingir tal objetivo, além da possibilidade de ocorrer algumas coisas inexplicáveis a seu favor. Quando queremos algo de coração, até o que parece impossível se torna possível. Libra ou Balança. Você poderá ter algumas tristezas em relação a possíveis coisas que venha a fazer e não dê certo, mas não porque não possui capacidade, mas talvez por desejar facilidade demais por não estar tanto a fim de se esforçar, quando se fizesse o simples, mas com vontade, conseguiria de maneira rápida e tranquila. É como aquelas típicas situações de escola, quando os professores nos aplicavam provas, mas permitindo que consultássemos nosso material de estudo, e por conta disso, como contrapeso,
aumentava apenas um pouquinho a dificuldade das questões, ou ao menos aparentava isso. Porém, normalmente, quando isso acontecia, aqueles que sentiram a necessidade de estudar mesmo que pudesse olhar nas anotações de aula, conseguiam se sair bem, respondendo tais questões com extrema facilidade. E é sobre isso que deverá se perguntar, se você quer tornar as coisas fáceis ou apenas esperar que as coisas sejam fáceis, pois mesmo que te seja dada a facilidade, mas não tiver empenho em facilitar por si mesmo, vai achar tudo difícil, e será natural se frustrar. Contudo, se adotar a postura de se preparar e se empenhar, de modo a tornar as coisas mais fáceis, recebendo ou não ajuda, vai conseguir o que deseja. O divino nos ajuda, mas também cabe a nós nos ajudarmos para que tudo fique mais fácil. Escorpião. Talvez você venha a realizar algumas descobertas que te façam perceber situações em que vai te colocar num estado um pouco conturbado, tendo que se virar para conseguir resolver, mas nada impossível de lidar, mesmo que leve um pouco de tempo e tenha que utilizar certa quantidade de recursos, independente do tipo. Porém, ao que tudo indica, tais situações poderiam ser evitadas, mas que por algum motivo, você dormiu no ponto, e por isso, servir de alerta sobre se não está deixando algumas coisas importantes passarem por se dedicar apenas ao que é de seu agrado. Nem tudo o que precisamos fazer nos é agradável, mas precisa ser feito. A questão é que se fizermos de tudo para resolver tão logo quanto aparece, mais rápido estamos livres e impedimos que se tornem em problemas maiores. Sagitário. É possível que você venha a lidar com padrões antigos de acontecimento, que são respostas de suas ações que também já deveria ter largado por te trazerem resultados desagradáveis, mas que por algum motivo prefere manter, talvez por te manter em sua zona de conforto. Mesmo que tenha de lidar com elas, haverá a possibilidade de alcançar a graça que deseja, e entenda a graça como objetivo, sucesso. Porém, para que venha a acontecer, será necessário não apenas reflexão, mas atitude de sua parte, pois se reparar bem, tais coisas sempre acontecem quando você está prestes a tirar um 10, até que algo que parece inexplicável acontece, e assim se perde a oportunidade. Te parece inexplicável, mas você sabe muito bem de onde surgiu. Esse pode ser um indicativo de que é uma boa hora para largar tais padrões, de modo que sua vida tenha mais fluidez. Caso contrário, sempre quando estiver próximo de conseguir algo, o mesmo tipo de barreira, em essência, vai se repetir. Utilizando características deste signo, talvez consiga caminhar por boa parte de seu caminho sendo sincero, dizendo a verdade nua e crua, mas aquilo que você quer, no final do caminho, esteja na mão de uma pessoa emocionalmente frágil, em que é necessário ter jogo de cintura do que ser bastante direto, ou mesmo conseguir avançar bastante com toda a sua experiência, mas no momento final, não ser capaz de fazer certo por não querer ouvir as instruções para conseguir por acreditar saber de tudo. Peguei duas marcas bastante conhecidas de seu signo, mas podem ser várias outras, nos mais diferentes contextos, em que talvez tenha de abrir mão para conseguir o que deseja. Capricórnio. Deveria ficar atento em relação ao que vai depositar sua atenção neste sábado, pois é possível que venha a se interessar por coisas que te pareçam até agradáveis e belas, mas que podem esconder alguns perigos bem sérios.
De alguma forma, sua intuição vai te avisar a respeito, indicando que seria melhor deixar para lá do que simplesmente acreditar nas aparências. É como aquelas situações em que utilizam pessoas atraentes para ganhar a confiança, e com o desejo da conquista, ou mesmo acreditando já ter conquistado, acaba revelando o que não devia, permitindo que o outro ou pessoas associadas a este venham te causar algum dano. Isso poderá se manifestar exatamente dessa forma ou em várias outras, mas sempre com a mesma essência, e se sua intuição te alertar para sair dali ou nem chegar perto, considere bastante tal recado. Aquário. Haverá alta tendência a enxergar maldade nos outros, e por conta disso, vir a dedicar boa parte de seu tempo em proteções espirituais para não ser alvo de ações alheias. Isso é algo agradável, e de certa forma, inteligente, aumentando a proteção para que nada de ruim venha a te acontecer. Por outro lado, deveria se perguntar sobre qual será a postura que vai utilizar com tal proteção, se é ajudando o divino a te proteger ou se vai deixar tudo nas mãos dele. Isso porque se preferir a postura passiva em vez de ajudar a se proteger, vai dar em nada. Afinal, o divino faz o que está fora de nosso alcance, deixando o que nos é possível em nossas mãos, ou seja, devemos nos desviar das armadilhas que percebermos e não entrar em problemas quando sentimos que é a única coisa que há em determinadas situações. E não estou falando das encrencas que precisamos entrar, pois nos é necessário, mas daquelas em que nada temos a ver, mas para testar a proteção, entramos inconsequentemente. Em outras palavras, peça ajuda superior, mas se lembre que também vai precisar fazer a sua parte, caso contrário, de nada vai te servir clamar ao divino. Peixes. O fato de alguma forma você conseguir conectar com sua felicidade interior poderá possibilitar que seu sábado seja um dia excelente, te permitindo ter um dia particularmente tranquilo. Porém, há o risco de estar feliz inconscientemente, que é o fato de sentir receio de que fatores externos venham a te fazer perder tal sensação de felicidade. Se pensar na perda, já perdeu, e as consequências vão vir. Contudo, se for capaz de sentir tal felicidade por livre e espontânea vontade, sendo o senhor de sua própria vida e de seus sentimentos, mesmo que situações desagradáveis venham a acontecer, dificilmente será abalado, tendo um dia bastante leve. Nossa vida depende bastante do quanto nos deixamos afetar pelo que acontece fora de nós, onde somos capazes de ver pessoas que em tese estão passando dificuldades, mas com um belo sorriso sincero no rosto, e outras em condições materiais incríveis, mas que se deixa afetar por tudo, estando sempre cabisbaixas. Por mais que as coisas possam parecer pesadas, quem consegue sentir felicidade a despeito de tudo consegue tornar a própria vida mais leve, e certamente vivem melhor, independente das situações exteriores. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.